Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja muito bem-vindo. E hoje nós daremos continuidade à aula de medidas de posição, falando sobre média, mediana. Não sei até que ponto vai essa aula, mas vem comigo. Mais uma vez, então, estamos com o nosso R aberto, porque na aula passada a gente fez atividade notas de arte e ficou aquele questionamento: qual bonificação você acha que é melhor? Bonificação de 1 ponto, bonificação de 20%? Tem resposta certa? Não, porque a resposta vai variar de acordo com o tipo de aluno que você é. Se você é bom aluno, você vai achar interessante ter 20% de bonificação. Agora, se você é aquele aluno que não entrega os trabalhos, você vai achar mais interessante ter 1 ponto, ok? E se você é aquele aluno que só trabalha para ficar na média, aí para você é indiferente. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Vou rodar esse data frame que eu preparei e eu não coloquei as notas dos alunos, não. Eu coloquei as notas variando de 1 a 10. Quando a gente tem bonificação de 1 ponto, repare que o 1 passa para 2, o 2 para 3, o 10 para 11, né? Quando a gente tem bonificação de 20%, o 1 passa para 1,2, o 2 passa para 2,4, o 5, que aqui com 1 era 6, aqui permanece com 6, o 10 passa para 12, né? Então é exatamente isso que eu falei. A gente consegue ver essa diferença aqui, né? Aonde que existe vantagem? Existe vantagem quando as pessoas estão abaixo da média. Quando as pessoas estão na média, não existe vantagem nenhuma. E aqui, ó, a bonificação de 20% é mais vantajosa do que essa de 1 ponto para quem está acima da média, tá certo? Então, era isso que a gente deveria responder ou deveria raciocinar com aquela atividade. E observem que o professor chegou à conclusão que daria uma bonificação de 1 ponto de 20%, utilizando a medida resumo média. Ele observou, fez a média dos alunos, ele observou que a média deu 5,93 e ele pensou, poxa, a turma foi bem. Vamos colocar aqui novamente o nosso histograma e dessa vez eu vou deixar marcado aqui a nossa média, 5,93, e com isso ele tomou a turma inteira. Existem pessoas que estão abaixo da média, existem pessoas que estão acima da média, mas ele interpretou a turma de uma forma única, ele resumiu todos os valores da turma com apenas uma medida. O 5,93 está bem próximo de 6, então ele pensou assim, nossa, a média da turma foi 6. Eles se esforçaram esse bimestre. Tanto que a maioria, né, dos alunos realmente estão aqui, entre 6 e 8. Outra medida para resumo que ele poderia ter usado, que a gente não falou na aula passada, seria a mediana. A mediana é outra medida resumo, uma outra medida de posição, que também serve como medida resumo. As medidas resumo que a gente utiliza muito são média, mediana, moda e os quartis da distribuição. Essas são as medidas de posição que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Existem outras, mas não são tão usuais. Somente é possível fazer essas medidas de posição porque os nossos dados são variáveis quantitativas. Se as variáveis fossem qualitativas, como por exemplo naquela atividade que a gente fez do IBGE, que avaliava a prática de esporte, as respostas eram futebol, vôlei, basquete, academia. São nomes qualitativos. A gente não consegue fazer média de valores qualitativos. A gente não consegue verificar mediana de valores de variáveis qualitativas. Então, falando um pouco mais sobre a média, uma nomenclatura que vocês vão encontrar nos livros de vocês é a nomenclatura do somatório. O somatório, ele quer dizer o quê? É essa letra maiúscula, que é o nosso sigma, e ele quer dizer que vai ser o somatório dos elementos x e y, variando de i começando em 1, terminando em n. Como assim? É exatamente isso daqui, ó. O somatório vai ser igual a x1, x2, x3, 4, 5, 6, 7, infinitamente até a gente chegar no último enésimo elemento,
tá certo? Por que a gente está falando disso? Porque a fórmula da média já é um pouco conhecida no nosso imaginário, que é aquela história do soma todos os elementos e divide pelo número de elementos. E é exatamente isso mesmo. A gente vai pegar o somatório de todos os elementos e dividir pelo número n de elementos. Vocês vão encontrar nos livros de vocês a média sendo representada por x barra, e vocês vão encontrar essa fórmula que se traduz em x1 com mais x2 com mais x quantos tiverem até o enésimo termo e divide pelo número n de termos. Vamos dar um exemplo para entender melhor isso daqui, como, por exemplo, a idade das pessoas que tomaram a vacina da febre amarela. Suponha que na primeira segunda-feira do mês de março de 2018, um posto de saúde tenha registrado as idades em anos completos das 6 primeiras pessoas que chegaram para tomar a vacina da febre amarela, e os registros obtidos foram 55, 22, 30, 14, 25 e 40 nessa ordem. Se a gente tivesse com essa atividade como nós estamos aqui no R é tudo muito simples. A gente cria o vetor das idades e calcula a média sem passar por nenhuma fórmula. E a gente já chega direto ao valor 31. Quer dizer que as idades variam entre 14, 22, 25, 30, 55, 40 anos, mas o valor, a média das pessoas, a idade média das pessoas que foram nesse posto é 31 anos. Você consegue resumir todos os 6 dados em uma única observação. E percebam que o 31 nem aparece ali no meio das idades, mas é a idade que melhor representa esse conjunto de dados. Fazendo os nossos cálculos, nós teríamos então o quê? O somatório de 6 elementos dividido por 6 elementos. Então, a gente teria de x1 até o x6 dividido por 6. Quem são esses x1, x2, x3, 4, 5 e 6? São exatamente as nossas idades. Então, eu teria o somatório das idades dividido pelo número de idades. Ok? Então, aqui, ó, cada pessoa tem a sua idade e aqui eu tenho o número total de pessoas. O somatório deu 186, que dividido por 6, chegamos então ao valor 31 anos. Tá? O que é interessante se observar aqui também? É interessante que, como eu falei já, a gente pode resumir toda a distribuição pela idade de 31 anos. Isso por quê? Porque a média ela substitui todos os elementos. Como assim, Vanessa? Eu posso fazer x1, x2, x3, até o xn, que vai equivaler a pegar a mesma quantidade de médias e somar. Observa aqui, ó. Esse somatório dessas idades todas diferentes equivale a 6 vezes a minha média. É exatamente isso que a gente está pensando. Então, por isso que é importante a gente ter essas medidas de resumo, tá bom? Agora, voltando à nossa atividade da Notas de Arte, digamos, vamos supor que um coordenador tenha tido acesso ao relatório do professor, mas o relatório do professor só tem essas informações aqui. A tabela de frequência que gerou o histograma e o histograma pronto. Será que esse coordenador ele é capaz de calcular a média se ele não tem todos os valores explícitos? Eu já afirmo para você que sim, é possível calcular a média mesmo com dados agrupados, tá? Isso por quê? Porque assim como a gente acabou de falar que a média substitui todos os dados, é possível a gente verificar o seguinte: aqui as médias estão variando de 0 até 2. Eu tenho apenas uma nota variando de 0 até 2. Eu não sei que nota é essa, mas se eu pensar no valor médio 1, então eu posso assumir o valor para essa nota, o valor médio 1. As notas aqui estão variando de 2 até 4. O valor médio é o 3. Eu tenho 5 notas, olhando minha tabela de frequência, eu tenho 5 notas variando de 2 a 4. Mas se eu assumir todas com esse valor médio, 3, não é incorreto eu pensar dessa forma, né? A mesma coisa aqui, ó,
notas variando de 4 até 6, eu tenho 6 notas variando. Eu vou ter 4,4, sei lá, 4,2, 4,8. Eu vou ter o próprio 5, 5,5, ok? Mas eu vou assumir para esses 6 valores o valor médio 5. Do 6 até 8, o ponto médio aqui, o nosso valor médio é o 7. Tem 23 e aí vai variar, 6, pouco, 6, não sei quanto, 7, não sei quanto, 8, né? Na verdade, eu vou pegar as 23 notas e vou assumir o valor médio. Vamos voltar então aqui, ó, para ver como é que isso vai ficar. Vai ficar exatamente assim. A média será igual a frequência 1 vezes o ponto médio 1, mais a frequência 5 vezes o valor médio das notas 3, mais 6 notas que eu tenho na próxima classe vezes o ponto médio 5, com mais 23 notas que aparecem entre 6 e 8, mas eu assumi o valor médio 7, dividido pelas 35 notas dos 35 alunos. E aí a gente vai chegar ao somatório 207 e a gente chega à média 5,91, que é uma aproximação bem boa se a gente for pensar que a média original é 5,93, então sim, é possível calcular a média com dados agrupados. Agora vamos a um próximo exemplo para a gente poder continuar raciocinando aí nessa questão de uma medida representativa. Cartão de crédito de supermercado. Numa tarde, 10 clientes interessados em obter um cartão de crédito oferecido por uma rede de supermercados informaram a um atendente seus salários em salários mínimos. E aí informaram que é um salário, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9 e 10 salários mínimos. Mais uma vez, no R é muito fácil a gente calcular a média, a gente roda aqui os valores e calcula a média, chegamos a 4,6. 4,6, então a gente pode resumir todos esses clientes a uma única medida. O salário mínimo médio desses 10 clientes é 4,6. Mas vamos supor uma pequena variação do conjunto de 10 salários, no qual o salário igual a 10 salários mínimos foi substituído por um igual a 100 salários mínimos. Quer dizer o quê? Entrou um milionário na parada e olha só o que vai acontecer. A minha distribuição, ela mudou apenas o último dado. Continuou 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 9 e 100. O que vai acontecer aqui agora? Vou gerar o novo conjunto e a média puxou, a média subiu lá para 13,6. Essa média, ela é representativa desse conjunto de dados? Será? Para a gente analisar melhor, eu vou recorrer a um site que eu gosto muito, que é o Art of Stats. E aqui nós temos aplicativos do R-Shine que já vão gerar gráficos animados. São gráficos que a gente pode ter interação. Um dia, quando eu for gente grande, eu vou saber fazer um gráfico no R-Shine. Mas por enquanto a gente fica utilizando aqui. Eu já joguei aqui a amostra para 10 observações. Dando observações variadas aqui, eu vou apagar esses dados, é só clicar em cima. Apaguei todos os dados. E agora eu vou colocar os dados aqui, ó. Vou colocar 9 dados aqui entre 0 e 10 e o último eu vou colocar lá. Observe então que eu já consegui colocar os 9 dados aqui entre 0 e 10. Olha só, a gente tem o triângulo que é da nossa média e a gente tem a bolinha que é da nossa mediana. Nesse ponto aqui está dando uma média até menor do que a gente estava trabalhando lá, mas não tem problema porque vai ser fácil a gente observar o que eu estou querendo mostrar para vocês. A partir do momento que eu coloco o 10º valor do nosso milionário lá no 100, olha só o que aconteceu. A média, ela deslocou para 13,72, mais ou menos como estava no nosso exemplo. E a média, ela não se torna mais representativa do nosso conjunto de dados, porque observem aqui, se a gente for ver proporcionalmente, 90% das pessoas estão aqui entre 0 e 10, e eu tenho 10% aqui fora da média. Só que a média, na verdade, ela está fora de todo mundo.
Quem que está sendo representativo agora? A mediana. Então, quando a gente fala que a média é 13,72, se eu quiser estar enganando sobre alguma coisa, se eu quiser ser tendenciosa e passar uma informação errada, eu posso falar assim, não, as pessoas são ricas, elas estão recebendo mínimos, né, uma média de 13 salários mínimos. Olha só que coisa tendenciosa. Mas, na verdade, não. Se a gente for olhar o valor mediano está mais representativo do nosso conjunto de dados. Então, é nisso que a gente recorre a outra medida de posição, nesse caso a mediana, quando a média ela não é mais suficiente para representar o nosso conjunto de dados. E a mediana fica para uma próxima aula, e sendo assim, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Façam os exercícios, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, se alguma coisa não ficou muito clara, vocês me falam, que a gente vai esclarecendo, ok? Grande beijo para vocês e fui!